Eu tenho. Você havia falado, aliás, maravilhosa a palestra, fantástica mesmo, né? Parabéns, exemplo e tanto. Você havia nos falado da questão do que precipita a crise. Sim. Um termo que posso chamar de você, né? Uma pessoa Claro, jovem. claro. Eu só não retive o nome. Pródomos. É um termo específico e técnico que é algo que antecede uma crise, um surto. E via de regra tem a ver com uma experiência afetiva forte, que não teve condições da pessoa dar conta naquele momento e que precipita o surto ou a crise. A experiência afetiva, na verdade, ela está em dúvida. É uma experiência de não dar conta das demandas que a sua vida coloca. Podem ser afetivos, um relacionamento com uma namorada, uma relação com um pai. Pode ser questão de trabalho mesmo, de estresse, mudou de emprego, o chefe está te boicotando, tem escola. Normalmente, no final da adolescência e começo da vida adulta, a esquizofrenia aparece. Né? Nas mulheres, um pouco mais tarde, né? Lá no começo da juventude. Não consegui se dar bem na escola, questões de amizades. A adolescência é uma questão, um ritual de passagem que todo mundo viveu. E assim, por isso que não se consegue dar um conjunto de causas. A questão é, você estressa o corpo, estressa o cérebro, e por uma questão de vulnerabilidade do órgão cérebro, você desenvolve esses sintomas, que normalmente é se descolar da realidade. Pode começar com ideias mágicas, né? Por exemplo, acreditar em extraterrestres. Tá? Por exemplo, achar que a energia ver aura, a energia entre as pessoas. Tem várias maneiras de você descolar a realidade. Isso vai acontecendo nos próximos. Um psiquiatra treinado, com isso que o Rodrigo Bressan trabalha hoje, um profissional treinado consegue enxergar isso e trazer para tratamento, sem dar remédio, porque ainda não é a doença, anterior à doença. Agora, quando a doença acontece, os sintomas são muito diferentes. Tudo que a pessoa fala não está acontecendo dentro dela, mas na realidade que todos compartilham não está acontecendo. E aí tem mesmo que procurar um psiquiatra, tem que tomar remédio, e esse trabalho de acolhimento. Acolher a pessoa com o que ela está vivendo. Não dá para dizer que isso não existe. Existe dentro da pessoa. Sim. E precisa ser respeitado. Quando isso não acontece, a pessoa não segue o tratamento. Mas ela por aí. Os pródromos têm essa característica e a crise tem essa característica. Que precisa de uma ajuda médica. E junto com uma equipe multidisciplinar, que a gente chama. Terapeuta ocupacional, enfermagem psiquiátrica, psicologia, né? E a psiquiatria. E assistência social também. Você fala do cérebro, só uma última pergunta. Quando você fala do cérebro, fala de uma neuroquímica específica também, né? Sim, sim. Quer dizer, não é só no campo afetivo e imaginário, é também uma neuroquímica, né? Essa é uma pergunta muito bacana, porque quando se discutia a questão cérebro-mente no século XVII, René Descartes, por exemplo, filósofo muito importante, que fez essa discussão, né? Não se conhecia o cérebro. Então, uma coisa assim, hoje se conhece isso lá desde a década de 30 para cá, ou antes, com as lesões cerebrais. Quando você, nas guerras, por exemplo, tinha muitos soldados com lesão no cérebro. Teve um neurologista que estudou isso a fundo, chamado Luria, Alexander Romanovich Luria, um russo, e ele fez esse mapeamento através de lesões cerebrais. Quando você tem uma lesão no local, várias funções da mente, da alma desaparecem. Um exemplo, lesão na área de Broca, né? É uma área do cérebro que é ligada à fala. A pessoa não consegue associar a fala com o raciocínio. Então, ela não é muda, ela emite som, mas ela não consegue coordenar a fala. Tem uma área da fala. As emoções estão dentro lá da parte mais interior do cérebro. Não é a base, é chamado sistema límbico. Tá? E o processamento das emoções está mais na fronte, aqui,
a área frontal e pré-frontal, que a gente chama. Então, existe uma relação entre como nós sentimos, pensamos e fazemos. Estou te falando, é o meu cérebro que está trabalhando. Não existe uma separação entre alma e cérebro. Tá? Por isso que eu tomar remédio chama-se doença mental. Pode-se entender o mental como as funções superiores do cérebro. Tá? Isso é a mente. Tá? E precisa de remédio, sim. Eu falo isso, já briguei com isso durante anos. Né? Remédio é cuidado com a vida. Eu tenho diabetes. Se eu não tomar remédio para diabetes 2 dias, eu estou ferrado. Eu vou no pronto-socorro. Tá? Tem gente que tem pressão alta. Vamos tomar remédio e o coração dispara para o pronto-socorro. O cérebro está dentro do corpo. É uma parte do corpo. A grande dificuldade é que a gente acha que remédio para a cabeça é sinal de incapacidade, de ser menos que os outros. Eu vivi muito com isso. Quando eu falei que a Cissa me ajudou a me desfazer do meu autoestigma, é desfazer dessas coisas que a sociedade coloca na cabeça da gente. Por isso que 60% não adere ao remédio. Mas aí, olha, eu estou falando muito, gente. Você perceberam, né? Intervém aí. Há um prejuízo muito grande para o paciente que recebe, há um prejuízo muito grande para o paciente que recebe o tratamento da depressão e da esquizofrenia, mas sem que ele tenha consciência de que é esquizofrênico? Então, o prejuízo... Ou dificuldade, ou... Tá. Eu vou falar... O que comporta esse... Eu vou responder para a senhora... Essa colocação. De duas maneiras, que você vai ver que ela se completa. Tem um estudo muito bem feito e replicado, que assim, 14, 18% das pessoas que têm a primeira crise com a esquizofrenia, se for bem tratada e tomar medicações, se eu disser por um espaço de 2 a 5 anos, se não voltar os sintomas, vai retirando devagar a medicação e ela segue a vida. Então, a esquizofrenia tem cura para 18%. Tem uma faixa de pessoas que a cada crise ela volta a ter um funcionamento igual ao que tinha antes. E tem gente que a cada crise vai perdendo mais capacidade de funcionamento do cérebro. Então, tem uma crise, volta, mas com menos capacidade, tem outra crise, vai perdendo a capacidade, que é mais ou menos 48%. O fundamental num tratamento da esquizofrenia, tentar evitar crises. Tá? Porque quando a crise acontece, tem uma série de circunstâncias tóxicas para o cérebro. É bom informar isso. Por exemplo, se você tem gastrite e come pimenta regularmente, você está estragando o tecido do tecido e o suco gástrico. É nesse sentido. Se você para, muda hábitos de vida, isso retorna. Então, é esta área com que o médico trabalha. O médico conhece isso de fato. Como eu, como técnico em eletricidade, conheço eletricidade de fato. Então, só para ficar contando como eu faço. O médico conhece isso a fundo. Isso é um fato. Outro com relação a pessoa não aceitar ou não saber que tem esquizofrenia. Mas você tem que pensar o que é que ela entende que é esquizofrenia. Percebe? Essa é uma questão. Se ela entende que esquizofrenia é loucura, incapacidade, burrice, falta de competência, tá? É isso que ela não vai aceitar. O próprio médico me disse que, meu filho, me disse que ele não tem estrutura para suportar esse diagnóstico. Ele, na verdade, não aceita o diagnóstico ainda. Não sabe. Ele fala que tem depressão. Não, ele sabe sim. Vejam, eu falei para vocês que eu fiquei 2 anos falando com uma psicanalista toda semana e eu me empenhei nisso para conseguir entender que a minha vida não era só esquizofrenia. Eu falo 2 anos, tenta pensar o que é 2 anos. Toda semana. Não é fácil, isso não é fácil. Isso não é uma coisa fácil e é uma construção.
discussão com o médico também sabe, essas condições vão se construindo. O que não se pode ter é pressa. Achar que em 6 meses resolver o problema seria excelente, mas aí não seria uma doença crônica. É crônica. Eu gostaria de te perguntar dessa relação que eu observo na minha família com meu filho, da relação da esquizofrenia com o álcool, com a droga, como usados de certa maneira ou uma tentativa de socorro ou de medicação, né? Então seria aquela pessoa que busca nessas substâncias o fumo, né? Escapes ou uma maneira de se curar ou de se anestesiar. Eu imagino que seja isso. E eu observo também, porque a gente tem passado momentos difíceis com essas reincidências, né? Indo em clínicas, em internações, esse tipo de coisa, que isso é corrente. Eu acho que a grande maioria hoje do pessoal internado é o pessoal que faz a relação com o álcool, com o tabaco, com as drogas. O que agrava a coisa é que você fica desesperada, porque fica fora de controle de tudo, né? E aquele paciente também que demanda muito. Meu filho, por exemplo, é uma pessoa que pesquisa tudo que ele sugere indicações, né? Então ele lê sobre isso, ele entende sobre isso, e ele também quer fazer as experiências dele, né? De sei lá, de se curar, enfim, eu não sei, eu vejo assim, me vejo numa dificuldade incrível, né? De tentar ajudar, de ter uma resposta positiva, porque a gente assim dá tiro para tudo quanto é lado, tentando todas as alternativas possíveis, e fica aquele tipo de tratamento assim, né? Fica um tratamento, começa, acaba, faz uma relação com o médico, não cria vínculo, e você fica, no fundo a gente vai vivendo do jeito que dá. Né? Eu tive uma experiência, algumas experiências, vou começar por uma, que é com o Rodrigo Bressan, que é o professor que eu falei hoje, é um professor muito importante. Rodrigo nunca me tratou comigo, mas é uma experiência muito pessoal, uma verdade. Tá? Rodrigo nunca me poupou da verdade. O Jorge é assim, assim, assim. Eu às vezes passava 2, 3 semanas, ia lá com a psicóloga e ficava conversando. O cara tem razão, eu tenho que aceitar, eu tenho que procurar ir além disso. Essas são as dificuldades reais que a vida exige de todos nós, qualquer pessoa. Você vai trabalhar, tem as suas dificuldades, o seu empenho, os seus desencantos. Uma das questões da esquizofrenia, que a gente chama de delírio de grandeza, é como que blindar, se blindar dessas coisas que a vida põe, que todo mundo vive, e dá sentido para a vida de todos nós, que é superar as questões e encontrar alegria nas coisas que faz. A esquizofrenia nos afasta dessa experiência. O uso de substâncias, por exemplo, eu sou alcoólatra. Eu tinha muitos amigos em todos os bares do bairro. Tá? Então, o uso da droga, ela cria um senso de pertencimento. Quem usa maconha? As pessoas se reúnem hoje, juntas, assim, numa casa, de um e de outro, fumam maconha juntos e conversam. Né? E tem ali um conteúdo de grupo. Tá? Da mesma forma, quem usa crack e vai para o ponto, lá para o lugar que as pessoas fumam crack, né? Existe essa ligação da pessoa com um grupo, e essa é a grande dificuldade. Você pode passar pela abstinência em uma clínica, perder a necessidade imediata do uso, mas a sua vida está referenciada por aquelas pessoas que você conhece. Quando eu parei de beber, em final de 2000, quando saí daqui, começo de 2001,
Eu parei de ir em todos os bares, por muito tempo. Hoje eu só entro no bar para tomar cafezinho. Eu não faço do bar nem para conversar, eu vou em festa, reunião e tal, acabou, volto para minha casa, muito raro. Eu não frequento mais bares. E não é por uma questão moral, que é um lugar ruim. Eu sou fraco. Eu aprendi sobre a minha fraqueza. Eu não posso beber. Então eu não bebo porque eu sou fraco. Essa é uma consciência. Para viver melhor, para de beber para parar de sofrer. Essas consciências da vida tem que ter, como a terapeuta ocupacional, que foi a aluna da Cissa, a Alessandra Marques. Durante um ano ela me acolheu, até ela me dá aula. Até essa compreensão pode ser construída de maneira efetiva. É isso que eu falo da relação com a vida. Acho que muito mais fácil do que ele ler lá sobre a relação da dopamina com o sistema glutamatérgico, no lóbulo pré-frontal. Tudo bem, todo mundo entende essas coisas todas. Mas, você tentou e deu errado, cara. Dá uma olhada aí. Falou com o médico e melhorou. Traz a pessoa para a realidade. É lógico que essas coisas de neurotransmissão, os médicos pesquisam isso. Isso é importante, sim. Mas não é entender isso que vai mudar a tua vida. E a falta da família. Minha irmã me falava quando eu estava em crise: Jorge, você tem que tomar o remédio. Mas se fosse chato, era chato, você está sendo chato. Tudo bem, mas você tem que tomar o remédio. Entendeu? É essa pessoa real que hoje eu consigo ver, eu sei quem ela é, no mundo real. Sabe? Então lidar com o abuso de drogas é muito difícil. Quando eu cheguei aqui, hoje, estava saindo daqui o professor que é responsável pelo setor de álcool e drogas aqui da universidade. E essa é uma questão, eu estava falando para ele. As pessoas que querem sair das drogas têm que ter um lugar para se tratar. A grande questão é que as pessoas não querem sair das drogas. Querem viver com tudo. Eu quero tudo, né? Eu quero ser feliz, ter o amor perfeito, o emprego, a faculdade. Você vai ter que fazer escolhas. Eu parei de usar álcool para parar de sofrer. Demorei 10 anos para entender isso. Vejam bem, 10 anos. Eu não estou dizendo para vocês que a vida é fácil, que tem uma fórmula mágica, o doutor que saiu daqui que sabe o que fazer. Nós temos que ser realistas e afetivos e práticos com quem a gente gosta. E com o tempo a pessoa vai caindo a ficha. A mesma coisa que a senhora perguntou sobre ter consciência sobre a doença. Tem que ser uma consciência que possa ser compartilhada. Não sei se te ajudei. Posso falar um pouco da minha experiência com a dependência química? É interessante que o meu filho tem esquizofrenia e ele também fazia uso de álcool e cocaína. E realmente é muito difícil para os familiares entenderem que, como nós viemos aqui, estamos aqui aprendendo sobre como lidar com a doença esquizofrenia, também é necessário que as famílias também vão procurar ajuda nesse contexto da dependência química. Sim. Porque a família também não é só o dependente químico, mas as famílias precisam também ter mudanças de hábitos para que a pessoa venha a reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Então, eu encontrei isso num grupo anônimo, né? Eu, Netinha, fiquei 2 anos num grupo. Eu fui, meu marido foi, minha filha foi, depois eles desistiram de ir, eu continuei. Depois de 2 anos que eu estava no grupo, aprendendo a me comportar perante a doença e mudando as minhas atitudes, é que o meu filho foi para o grupo. E aí ele começou realmente a perceber que ele precisava
parar com a dependência e levar a sério o tratamento. Lógico que isso não foi que ele foi, em um ano ele conseguiu fazer isso. Ele tinha recaídas da dependência química e voltava a não tomar remédio. Só que a família também, essa coisa de afetividade que você fala é muito importante, não é? Porque como o estigma da esquizofrenia, o estigma da droga também é muito grande. E geralmente quando você não tem desconhecimento dessa doença, o que as famílias mais fazem é apontar o dedo. Entendeu? Apontar o dedo e recriminar. Então, a consciência de que a dependência química é uma doença também é muito difícil para a família. Então, quando a família vai buscar uma ajuda e aí ela muda as suas atitudes, a mudança dela vai fazendo com que o outro reconheça que ele precisa de ajuda. Então, é muito importante isso, né? E com o tempo, ele foi percebendo que ele tinha que levar o tratamento a sério. Né? Quando eu cheguei na água, eu primeiro fui para o grupo de dependência. E aí estacionou a doença, porque quando você fica nesse vai-vem de dependência e tudo, o que acontece? Você não sabe o que é esquizofrenia e até conta a dependência. Quando a doença estacionou, aí eu percebi que ele tinha realmente a esquizofrenia. E aí eu vim cá, né? E eu me lembro muito, que eu sentava com você e conversava muito. E você falava para mim, calma, netinha, tudo é com o tempo, a maturidade vai fazer com que as coisas melhorem. E hoje, realmente eu me emociono porque é real isso. Né? Todas essas vezes que você chegava para mim e falava, calma, netinho, sabe? Eu levava isso para minha casa, eu levava para o meu marido, e eu falava para o meu filho, e hoje ele tem o maior apreço por você. Ele não conversa muito com você, vocês só vêm de vez em quando, né? Sim. Ele tem um respeito muito grande por você e meu marido também, porque eu falava muito de você, e eu falava do seu problema com o alcoolismo. E ele se identificou. Né? Então, isso é muito importante também, as famílias buscarem conhecer a doença dependência química. Você falou muitas coisas muito importantes, né? Uma delas é esta. Você fala de um grupo anônimo. Existe o amor exigente, existe os alcoólicos anônimos. São programas que permitem, como eu falei para você, uma construção de outro tipo de experiência de grupo, que não é a do bar, quem usa maconha, cocaína com uísque, essa coisa toda. Ou crack, né? Uma coisa mais devastadora. Mas é uma experiência de reconstrução de vida. Na experiência dos grupos anônimos, existe uma questão de cada um dar um depoimento. Então, é lidar com um mundo que te atravessa. Né? Quando você fala de coisas dos grupos, e assim, da família também, quando você fala de uma doença, é a família aceitar que é a família que está com a doença. Assim, hoje eu tenho uma irmã, essa minha irmã Sueli, que é muito querida, tem a mais nova, assim, a mais velha já morreu, minha irmã mais velha já morreu. Minha irmã tem uma doença autoimune muito rara, né? Tem um processo de dor crônica, todo um tratamento, e é a minha vida que está ali também. Nós crescemos juntos e vivemos juntos até hoje. Né? Não é essa coisa só negativa, né? É a família que tem que se cuidar, sabe? É como eu vejo a minha história de família, mas você não precisa estar morando junto, não precisa sumir, mas dá o seu melhor para a sua família. Né? E é isso que eu acho que uma hora ou outra, né, quem usa a dependência química como anestésico para a alma, passa a se aproximar da alma real, da vida real.
Você fala uma coisa muito interessante. Eu fico muito gratificado com o que você fala do seu filho, do seu marido em relação a mim. Mas eu lembro do grupo que a Cissa criou, que até hoje existe. Nós estamos aqui, que é um dia desse grupo, que é a experiência dos familiares juntos, né? Porque a Netinha tem uma grande sabedoria. Eu falei que todos nós temos sabedoria. Todos nós temos mesmo. Podemos trocar entre nós essas experiências. Sabe, tirar essa coisa ilusória que a televisão e a internet nos colocam, né? 10 lições para ser feliz. Eu estava na internet um curso de gestão emocional. Onde é que esse cara tirou isso, cara? Nós temos que lidar com o mundo concreto. Podemos fazer isso juntos. Eu sei da experiência que a Cissa tem, que a Rosana tem, que o Rubens tem, que o Nicola tem. Né? Nós temos essas possibilidades aqui. Né? E estamos abertos para fazer juntos. Essa é uma mensagem. Tá? E que você falou, né? Nada é para já, né? Como diz a música do Chico Buarque. As coisas se constroem no real, são construções no real. Eu queria falar. Assim, no meu caso já é tipo assim, que eu comecei, meu filho apresentou uma crise de 17 anos. E daí assim, foi até esse dedo quase parecido igual a você, estudava, trabalhava. E aí começou a apresentar os sintomas e eu achei que era da adolescência. Então assim, eu não dei muita atenção. E assim, na verdade, o sintoma começou desde os 13 anos, no primário. Mas só que eu trabalhava muito e assim, não dei muita atenção e assim, eu não tinha conhecimento da doença, entendeu? Então o negócio foi se alastrando, né? Aos 17 anos é que os sintomas veio totalmente, né? Foi na época da adolescência, eu estudava, trabalhava e começou aquela loucura, aí ele ia para as baladas, e aí foi terrível, né? E assim, aí ele começou a fazer coisas assim, queimar roupa, ia para o aeroporto viajar e não tinha viagem nenhuma para fazer, coisas assim absurdas. E aí começou a se trancar no quarto, ficava isolado, sem saber o que eu fazia. Aí eu falando no médico, você não está bem, não, mãe, não quero. Não, mãe, não quero. Assim, fumigava tudo, né? Aí ficou um mês isolado. Aí eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei e fui num posto. Cheguei lá, a professora da psicóloga, ela falando, mas se ele está em surto, você precisa levá-lo ao hospital. Eu falei, mas como que eu faço? Porque eu não consigo levá-lo, ele se recusa. Aí ela falou, olha, faz o seguinte, liga para o 92, explica para eles o estado dele, tudo que está acontecendo, que eles vão até a sua casa e eles têm uma maneira de convencê-lo, de levá-lo ao hospital. Aí eu fiz isso, liguei para o 92, aí eles vieram, aí convenceram ele ali, e ele foi, chegou lá, o médico psiquiatra atendeu, né? Aí falou que ele estava em surto, tudo, aí deu uma injeção nele. Aí falou o seguinte, eu vou encaminhar a senhora para o ambulatório psiquiátrico. Aí ele passou a noite toda no hospital e no outro dia a gente foi direto para o ambulatório psiquiátrico. Aí o psiquiatra atendeu, aí falou, já diagnosticou. Mãe, ele tem esquizofrenia. E assim, brutalmente, sabe, assim, brutalmente eu falo, dá o diagnóstico assim, sem você ter conhecimento da doença, sabe, assim. E eu acho que isso foi bem traumático para ele. Para mim foi muito, e para ele também eu senti que foi. Mas foi uma maneira do psiquiatra agir, foi a maneira dele, né? Mas um psiquiatra muito bom, que depois acompanhou ele por muito tempo, 12 anos acompanhou ele. E assim, aí tá, começou a tomar os remédios. No começo foi difícil, ele se recusava a tomar os remédios, não queria tomar. Foi uma luta para mim. E aí eu fui tendo que me assim, aprender como lidar, né? E fui aprendendo, e aí a gente tinha a mesma coisa que você teve, o tratamento ambulatorial de médico, psicólogo, tratamento
terapia ocupacional, né? A reunião familiar, tudo. Aí eu frequentava as reuniões semanais e ele também acompanhando. Só que no começo foi difícil, ele não queria, ele se recusava, mas eu tive que sabe? Então, através das reuniões, a gente ia aprendendo que o familiar tem que estar ao lado, tem que ter muita ajuda. E aí eu fui aprendendo, e assim, a doença dele começou em 1900, o tratamento dele em 1998. E até hoje eu lido com essa situação. Só que assim, eu comecei na situação como esquizofrenia, mas aí depois ele se envolveu com, mas tinha droga, que era nas palavras que ele usava, né? Então foram as duas coisas juntas. Só que o início do tratamento foi mais de medicação e não propriamente do tratamento da droga. Sim. Aí depois de uns 10 anos que eu tratava ele só na parte da doença mesmo, aí eu fui encaminhada para a parte que aí surgiram os CAPs, não sei se vocês conhecem, que é o tratamento de álcool e droga, né? Aí eu fui encaminhada para lá. E daí sim, aí eu consegui fazer tratamento de álcool e droga, que é até hoje ele faz o acompanhamento, né? Lá a gente tem as reuniões. Tudo sobre isso eu aprendi muito. Mas assim, na parte de esquizofrenia, aí eu vim procurar aqui porque eu não tive muito conhecimento da parte da esquizofrenia, da doença, de como tratar. Então eu sempre tratei da minha maneira. E assim, eu sinto muita dificuldade. Mas a gente caminha, ele aceita, depois ele começou a aceitar o tratamento. Só que assim, ele não se convenceu, não teve ainda esse convencimento que você teve em aceitar a doença. Eu sinto essa dificuldade dele. Ele não aceita a doença. Ele faz o tratamento, mas ele não aceita, ele não se convence que realmente ele tem uma dificuldade e que ele tem que lidar com essa dificuldade. Ele não aceita. E aí veio, tipo assim, ele se sente assim, na maneira que eu vejo, né? Ele se sente incapaz, ele é super inteligente, ele aprendeu muita coisa. Ele é no polícia, ele terminou o colegial, ele ia fazer faculdade, mas depois chegou um tempo que o psiquiatra falou pra mim, mãe, não adianta ficar. E aí eu ficava investindo nele, no curso, sabe? Para ver se ajudava. Aí o médico psiquiatra chegou e falou para mim, mãe, não precisa investir, não dá. Não precisa investir nele, que não dá. Ele não acompanha, né? Você fica só gastando dinheiro. Só que assim, o que ele tem que aprender, ele aprende. Só que ele não toca para frente, você entendeu? Ele tem dificuldade. Eu sinto que realmente ele tem essa dificuldade. Mas só que assim, eu não consigo lidar com isso. Olha, eu também tive dificuldade em entendê-lo, essa dificuldade que ele tem. Então, olha, foram muitas coisas muito interessantes, né? E pela parte da droga, eu consigo lidar, porque eu aprendi muita coisa. Outra coisa, eu tive que me modificar. Tive que aprender e me modificar como lidar, entendeu? Então tem essa parte assim. Mas aí da parte de lidar com a esquizofrenia, eu tenho dificuldade. Tá. Uma coisa é assim, veja. Quer falar um pouquinho do grupo? Pode falar. Jorge, eu queria só complementar, né, que a gente está, só recuperar um pouco o que a Cissa falou no início da palestra, que a gente tem os nossos grupos, né? Então, toda primeira segunda-feira do mês, das 18 às 20, não é nessa sala, é num outro espaço, que é basicamente reunião com familiares, de familiares com familiares. Então, a gente vê que hoje tiveram bastante questões novas, né? Então, na medida do possível, a gente se ajuda, né? Esse que é o espírito, né? Esse que é o espírito que eu falei para vocês antes de formar um grupo, com a fala da netinha, com a fala da senhora, de vocês juntos,
eu não me acho mais sábio porque eu tenha mais conhecimento que ninguém. Isso é muito verdadeiro da minha parte. Vocês têm tantos conhecimentos sobre a vida que a gente pode trocar. Nenhum é maior do que o outro. São diferentes, mas se encaixam, dá para trocar. Eu posso falar da minha experiência, voltando ao que a Rosana nos traz aqui. Nós podemos continuar essa conversa na primeira segunda-feira do mês. É uma coisa assim, é difícil. A grande dificuldade, eu acho que vai desde Paulo de Tarso falando de Jesus Cristo lá para os não-judeus, né? A vida tem essa dificuldade constitutiva. Aceitar o que nós somos não é uma questão simples, ou com quem nós convivemos. Eu tenho para mim, isso é para mim, pode até ser uma arrogância. Eu acho que nada é para sempre. Se você quer alguma coisa, desde que ela seja possível, né, você pode se esforçar até conseguir. Ou aprender porque é que você não conseguiu, mas você está vivendo. Não é dizer que eu não posso fazer nada. Porque esse era o discurso lá na década de 80, né, Cissa? Que surgem as pessoas que falam de recovery. Como assim eu não posso fazer nada? Eu tenho vida. Esse é o início do movimento do recovery, que o José Alberto está fazendo uma tese de mestrado agora sobre esse assunto. Né? É possível, sim, viver. Agora, como você vai viver e encontrar satisfação na vida, é a busca de cada pessoa, sabe? E você fala muitas coisas muito importantes, sabe? O uso das drogas, né, tem uma relação com a esquizofrenia. Se conhece com clareza que a maconha, principalmente um dos substratos da maconha, estão relacionados com quem tem uma alteração genética. E essas pessoas que têm alteração genética são mais vulneráveis. Se essas pessoas fumam maconha, aumenta em 10 vezes o risco de ter uma crise de esquizofrenia. Uma grande amiga nossa, né, Cissa, que trabalha com álcool e drogas, a Lilian Rato, ela deu uma palestra para nós na ABRE já há algum tempo, que ela fala, não é a questão da consciência em relação às drogas é o seguinte: se o negócio está te fazendo mal, usa a inteligência, usa o bom senso. Se isso te faz mal, não usa. Né? Agora, entender isso na vida prática é muito difícil. Tá? As pessoas que trabalham, eu não é longe de ser a minha experiência, mas a gente tive agora num congresso e tinha uma oficina com um cara que trabalha com pessoas com comorbidades, né? E ele estava falando das experiências, dos experimentos e desses experimentos com ratinhos, né? E tem um ratinho que, se você der alternativas para ele, né, ele vai buscar outras coisas e não a droga, né? E tem ratinhos que, mesmo com alternativas, eles vão. Então tem umas perguntas interessantes de por que será que algumas pessoas, né, voltam para algo que faz mal, né, e outras conseguem sair. E, bom, nós não somos ratinhos, a gente tem muito mais recursos do que os ratinhos, né? Mas eu acho que são questões, como o Jorge fala, da vida de cada um e de entender qual é o sentido, né, que você vai dando para a sua vida e o que é para você um bom projeto de vida, onde você quer chegar, o que você quer concluir ou não concluir, enfim. Eu acho que a questão da saúde mental é muito complexa, né, para a gente pensar uma fórmula única. Por isso que nós cultivamos tanto esses espaços dos diálogos na ABRE. Só para dar um ponto para a gente encerrar o evento, ainda puxando pelo que você estava falando, e com essas questões que a Cissa colocou, né, quando a gente fala
de lidar com a vida como ela é, com as pessoas e construir juntos, a atividade da ABRE como associação se constitui nas relações humanas. Quando nós falamos também de contribuir como associado da ABRE, não é para você, é muito diferente de você contribuir com o Greenpeace ou com a Baleia Jubarte, com o Miquilhão Dourado. Vocês querem contribuir? Vem aqui participar. Porque aí o valor, não é o valor, relação de preço e produto, não é essa a relação. É a relação de fazer parte de alguma coisa e construir junto. Esse, para mim, é o sentido de ter uma associação. Tá? Tem muitos sites, não estava falando para vocês, que estão vendendo curso. Você faz universidade pela internet, ou faz curso superior. Né? A nossa associação, eu acho que a associação vai concordar comigo, é uma construção compartilhada. Não é isso, Cícero? E nesse sentido, ser associado é apoiar algo que te beneficia de uma maneira de simbiose. Eu acho, né, Jorge, eu acho que assim, o espaço da ABRE é um espaço onde você constrói mais do que uma aceitação da sua situação, da sua condição. É mais a construção de um aprendizado. Tá? Porque aceitar, né, um diagnóstico, uma doença, uma dependência química, né, as dificuldades da vida, né, é muito difícil. Agora, o aprendizado de lidar com essa situação, né, porque a gente nunca aceitar, gente, é muito difícil. Né, é muito difícil. Eu não aceito, né, mas o meu filho me fez ver que eu precisei aprender a lidar com essa situação. E eu aprendi aqui. Né? Aliás, ele mesmo não frequenta, mas ele me pergunta toda segunda-feira se eu vou ir na área. É isso, gente. Olha.